Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham, aqui pelas nossas redes sociais, da nossa querida Diocese de Limeira. Então, como sempre fazemos, vamos meditar o Evangelho desse próximo domingo, 23 de fevereiro de 2025, sétimo domingo do tempo comum. O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Vamos ao texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho que acabamos de ouvir, nos propõe a renúncia à vingança e à violência. Jesus expõe aos seus discípulos o princípio da não violência. É como se ele nos dissesse: não se triunfa pagando o mal com o mal. O mal e a violência só são vencidos quando não revidados, isto é, quando alguém tem a coragem e força para renunciar à lógica da vingança, renunciar à lei do talião. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 21, olho por olho, dente por dente. E nesse domingo é muito bacana porque a primeira leitura é do primeiro livro de Samuel e fala da atitude de Davi, que vem bem de acordo com o Evangelho de hoje, Davi estava sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo, e Davi encontra Saul dormindo, e poderia tê-lo matado. Vai ser a primeira leitura da missa de hoje. Davi teve a oportunidade concreta de eliminar Saul, que era o seu maior inimigo, porém escolheu outro caminho, o perdão. Ele não mata Saul. Davi, nesse episódio, foi capaz de romper com a lógica da violência. É disso que Jesus fala hoje, romper a lógica da violência. Aliás, essa primeira leitura do primeiro livro de Samuel põe frente a frente duas formas de lidar com aquilo que nos agride e nos violenta. De um lado está a atitude agressiva, de pagar na mesma moeda, que responde violência com violência, com uma violência igual ou ainda maior do que a que recebeu, que pode chegar inclusive à eliminação física do inimigo. Essa é a atitude de Abisai, que estava do lado de Davi, combatia ao lado de Davi, e disse a Davi para que ele eliminasse Saul. Davi não. Do outro lado está a atitude de quem recusa entrar numa lógica de agressão e se propõe a perdoar, que foi a atitude de Davi, evitando que a espiral da violência atinja níveis incontroláveis. Foi a atitude, como eu disse, do rei Davi. Mais tarde, isto é já no contexto da dinâmica do Novo Testamento, já no Novo Testamento, São Paulo, na carta aos Romanos, vai afirmar: não te deixes vencer pelo mal, ao contrário, venças o mal com a força do bem. Foi o que fez Davi. É também necessário aplicarmos à nossa vida pessoal uma reflexão honesta acerca da violência. Como me situo face à lógica da violência e da agressão? Quando alguém tem pontos de vista diferentes dos meus, grito mais alto para vencer? Ou então agrida essa pessoa na sua honra e na sua dignidade se não puder vencê-la pela força dos argumentos? Difamo essa pessoa? Calunio?
A gente vê muitas dessas vezes nas redes sociais, né? Muitas vezes tornamos-nos também artífices, promotores de violência, ao invés de promotores de paz. Eu sei que muitos devem estar pensando, bispo, não é fácil praticar a não violência, especialmente quando a gente é agredido, ferido na nossa dignidade, perseguido. Realmente, não é fácil. E por isso ouso dizer, sem uma vigorosa vida de oração, é impossível. Por isso Jesus rezava, e rezava muito. Também por isso ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, especialmente quando pedimos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Comentando essa passagem do Pai Nosso, o Papa Bento XVI diz o seguinte, quantas vezes rezamos essa petição do Pai Nosso e não perdoamos? Aí o Papa diz assim, é nesse momento que a gente deve pedir a graça de perdoar, porque quem pede com sinceridade essa graça pode ter certeza que o Senhor vai lhe conceder essa graça e um dia ele vai conseguir perdoar. Por isso a gente completa a oração, assim como nós perdoamos. Porque sabemos que se pedimos com sinceridade essa graça, em determinado momento, a gente vai conseguir perdoar. Porque Deus não nega a sua graça a nós. É graça de Deus, é ação de Deus. Somente a oração é capaz de controlar a nossa agressividade, desarmar o nosso coração e transmitir-nos a força que vem do amor de Deus, que, como diz São Lucas, é bondoso também para com os ingratos e os maus. Acabamos de ouvir no Evangelho, capítulo 6, versículo 35. A oração pelos inimigos pressupõe um coração disposto a deixar-se purificar de qualquer forma de ódio. Quando alguém se coloca diante de Deus, não pode mentir. E quando conseguimos rezar assim, o nosso coração entra em sintonia com o coração de Deus que está nos céus, que faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz sobre os justos e os injustos. Sem dúvida, a frase que resume a liturgia deste domingo é essa, versículo 36 do Evangelho de São Lucas. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Mas que fique bem claro, Jesus não prega o conformismo covarde perante a injustiça e o mal. Quando ele próprio foi agredido durante a paixão, ele pergunta, por que me bates? O que fiz de errado? Ele pergunta ao soldado, por que me bates? Misericórdia não é sinônimo de impunidade, está aí um erro. Misericórdia não é sinônimo de impunidade. Misericórdia significa perdoar sempre, oferecer sempre uma nova oportunidade a quem errou, para que possa se corrigir. Porém, não existe misericórdia sem justiça. Quem errou merece sempre uma nova oportunidade, mas deverá reparar o mal que fez, é a justiça. Misericórdia desprovida sem justiça é impunidade. Por outro lado, justiça sem misericórdia é intolerância. E termino dizendo o seguinte, no mundo existem basicamente 3 tipos de comportamento. Existem pessoas que, embora recebendo o bem, devolvem o mal. Tem gente assim, infelizmente. Recebe o bem e devolve o mal. Existem outras pessoas que a gente pode qualificar, entre aspas, de justas, né? São aquelas que respondem ao bem com o bem e ao mal com o mal. Bem na linha da lei do talião, né? Se me faz o bem, eu devolvo o bem. Se me faz o mal, eu respondo com o mal. Existe, digamos assim, um terceiro tipo de pessoas, aquelas que respondem ao mal sempre com o bem, nunca respondendo com o mal. Esses são os discípulos de Jesus Cristo. E um detalhe, no início do Evangelho, né, Jesus começa assim, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Esse discurso é para nós. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.